That's what the. Colin é um explorador urbano britânico. Seu canal, The Bearded Explorer, documenta os lugares mais esquecidos do Reino Unido. Fábricas, mansões, hospitais, lugares que o tempo parou. Colin já havia estado no Hospital Haslar antes. Conhecia cada corredor, cada sala, cada andar. Achava que sabia o que esperar. Mas dessa vez, ele foi à noite, sozinho. E o que aconteceu naquela noite? Ele disse que nunca mais quer repetir. O Royal Hospital Haslar fica em Hampshire, no sul da Inglaterra. Foi construído em 1753, o primeiro hospital naval da Grã-Bretanha. Durante 256 anos, tratou marinheiros feridos de guerra, epidemias, naufrágios. Os que podiam ser salvos eram levados para as enfermarias. Os que não podiam eram levados direto para a igreja e enterrados. 10.000 pessoas enterradas nos jardins do hospital. Em 2009, após 256 anos em funcionamento, o hospital fechou as portas. Equipamentos de raio-x, fichas de pacientes, órgãos humanos preservados, tudo deixado para trás. Segundo antigos funcionários e moradores locais, nem todos os seus ocupantes foram embora. Uma enfermeira chamada Mary, que se após a morte de uma criança sob seus cuidados, uma menina que morreu num incêndio, e os pacientes, muitos pacientes, que encontraram seu fim dentro dessas paredes. Which you can still see on the floor, ran all the way down to the church through those two blue doors in front of me, and behind me, that's from the docks. Like I said before, they used to bring the injured sailors on the trains, carriages, I don't know, on here. If they could be treated, they would be taken into the wards. And if they couldn't, they would go straight down to the church and get buried. And there is a mass grave out there. 10,000 people buried in that area. Absolutely mind-blowing. Era outubro de 2023, véspera de Halloween. Colin entrou escondido pelo porão. A segurança havia aumentado e ele sabia que precisaria ser discreto. Hello guys, welcome back to the channel and welcome to tonight's special Halloween video. Tonight I am on my own in the Haslar Hospital and we are going to be exploring all the creepy parts of this building. Now I had to sneak in through the basement tonight because the security are on the gate and they are absolutely 100% hot on people coming in here now. So I had to be a little bit James Bond to get in here, but I'm in here. We're going to get up to the main entrance, go and check this place out and see what we can find. Hopefully something spooky happens tonight. Sem equipe, sem câmera de segurança. Só Colin, uma lanterna e um hospital que abriga os restos de 256 anos de sofrimento. It's eerily quiet in here, but you could hear a pin drop. Literally, there's no wind out there today. It's still very, very warm. There's another bat there flying around. Um silêncio absoluto. Sem vento, sem ruído externo. O tipo de silêncio que faz qualquer som, por menor que seja, parecer uma intrusão. Colin estava no hospital há exatamente 5 minutos. Caminhava em direção ao ginásio quando algo aconteceu. What we're going to do, we're going to walk through this area and we're going to go into the gymnasium, which is up here on the left. And we're going to have a look in there first, and then we're going to go upstairs and check out all the MRI scanners. Absolutely no wind in here whatsoever. What the hell was that? Okay, that was really, really creepy. I've only been here literally 5 minutes and that's happened. Okay, I'm gonna get out of this area because that was actually really scary. I don't know what that was. A porta atrás de Colin fechou. E pelo que podemos ver, a porta é de madeira maciça. Como uma porta dessa se moveria sem vento?
Ele parou por um segundo para se recompor. Pensou em algumas possibilidades, mas nenhuma fazia sentido. Ele achou melhor deixar para lá e continuar a exploração, pois estava só no começo. Ao chegar na ala das cortinas, a única que ainda restava em todo o hospital, Colin notou algo que não deveria estar acontecendo. I want to show you this little bit here. This is one of the only curtains which is left in the whole hospital, and it's still hanging here today. A creepy chair still there too. There's always a creepy chair in a room like this, isn't there? God, look at the paint peel in here, it's unbelievable. There is actually a little bit of a breeze on those curtains. A cortina estava se movendo. Which is strange because there's no wind in here. This is where I've just walked past, but look at it, it's moving on its own. Como se houvesse uma brisa vinda de algum lugar. Colin verificou as janelas, uma por uma, That's really bizarre, todas because there's fechadas. not even a window open. Verificou se havia alguma abertura na parede, alguma fresta que pudesse explicar o movimento. Why is that? Não havia nada que justificasse aquilo. Okay. Sem uma explicação que fizesse sentido, Colin decidiu continuar e desceu para o porão. Now, this was the very basement which had the patient records, which I believe have been removed now. Let's have a quick look. There's still lots of folders in it. It looks like they've been doing some digging in here for something. Not sure what. But yes, all the records have been removed. There's lots of folders with miscellaneous paperwork, but the actual patient records are gone, which is very good. So they've obviously... Colin ouviu mais um som de batida. Achou melhor não investigar. Existem muitos pombos no local que poderiam ser os responsáveis pelos sons. The fuck was that? O problema é que talvez não fossem os pombos, e sim outra coisa. Oh yeah, probably was coming through that window. Okay, let's... Oh god, it's creepy in here. God, you just listen to the water outside. There's no wind today, but it is really, really raining hard out there now. No porão, onde ficavam os arquivos dos pacientes, Colin encontrou algo que poucos esperariam ver num hospital abandonado. Um fígado humano preservado dentro de um recipiente de vidro, deixado ali quando o hospital fechou as portas em 2009. Fazia parte de um museu médico que existia no local e que ninguém se deu ao trabalho de levar quando foi embora. So this, guys, is a real human liver. I know it's disgusting, but it is very, very rare. The sort of thing you'd only see in a museum. But here it is in Haslar Hospital. It's been here for years. Now apparently there used to be a museum here where this came from. There was also some stillborns, there were some shrunken heads. It was a very weird collection of stuff. Nobody knows what happened to it, but this is still here, and I'm glad it's still here too. I don't like being in here though, I must admit. I don't think we'll bother going up there today. De volta à ala dos scanners, Colin experimentou algo que mudou o tom de toda a exploração. No meio de um corredor completamente vazio, sentiu como se tivesse esbarrado em alguém. Uma resistência física, como o contato com um corpo que não estava lá. O impacto psicológico desse momento é visível. Colin começa a percorrer cada sala, uma por uma, verificando cada canto. Não porque esperava encontrar alguém, mas porque precisava confirmar para si mesmo que estava sozinho. Ou pelo menos tentar. Okay guys, so I've made it back to the scanning rooms. And it's quite nice to see that everything is still here. A few of the bits have been moved around, but I'm pretty sure that's done by the builders, not by anyone else. Still crazy to think that all of this stuff is in here, all the paperwork. Oh my god, what the hell was that? It felt like I bumped into someone, but there's no one there. Whoa, okay, freak out. Ooh, okay. There's nobody there. It felt like I bumped into someone, but there's nobody there. There is nobody there. Oh my god. Wow, look at that. That's really cool. Whew, okay, that was a little bit scary. There's definitely nobody there. Okay, it was nothing. It was nothing. Let's carry on. Wow, look at the water damage in here now.
Oh my God, this is absolutely crazy. It's one of the very few curtains left in here. Why has that been drawn like that? That's really creepy. Ooh. There's no one in there, which is good. Okay. E então vieram os passos, claros e ritmados, como os de uma pessoa caminhando devagar por um corredor. Colin parou, bateu o próprio pé no chão para comparar o som, e reconheceu imediatamente. Era exatamente o mesmo som. Passos. Num hospital que deveria estar completamente vazio. That sounded like footsteps. That really sounded like footsteps. Like that, what I'm doing now, that's exactly what I just heard. Okay, that was really, really creepy. That was really creepy. I'm sure I just heard that. Right, I'm getting out of this bit. That was really, really horrible. God, I am absolutely crapping myself now, I really am. Okay guys, so we're now going to check the operating theatres and see if the lights are still in one. Now there's one there. I don't think this one's got anything in it at all. This is pretty much empty. Yeah, there's nothing in here at all, apart from the bag. Don't remember that last time. Just through there is the ward where my mum was when she was poorly. Thankfully she's all better now. So we've got another, that's the same ward in there, that's where my mum was. Now I think the operating theatre is this one on the right here. Is it that one? Yes. What the fuck was that? A porta nos fundos parece se mexer sozinha, ou algum animal passou por ela. Colin fica em alerta, sua respiração muda e dá para perceber como ele está assustado. Okay, that was weird. That was really, really, really weird. Oh God. Right guys, this for me is one of the scariest parts of this hospital. Now I'm going to try and do this really quickly because I absolutely hate it in here. Now, oh God, okay. Basically what happened is, and I said it in my last video, I was taking some pictures about here of me standing there with a GoPro on my head looking towards the camera this way. And I took about 3 or 4 pictures and you can quite distinctively see what looks like a little girl stood around about here, like there somewhere. Now I'm going to put the pictures here now. So there's 1 and 2. If you look closely, it almost looks like she's turned around and she's turned her head looking towards me. Now those pictures have not been messed around with. That is pure as you can get, and I know that's real for 100% fact. That is real. It might be shadows, I don't know, but it looks too much like a little girl to me. You let me know what you think in the comments below. But one thing I know is I hate it in this bit now. So, oh God, this is so scary. Honestly, guys, if you've never tried this before, I urge you just to give it a go once. Just come to a place like this and just walk around it on your own at night. The adrenaline rush you get from it is phenomenal. It really is. But at the same time, it is very, very scary. My heart is racing 10 to the dozen at the moment. Well, I think this is the way out here. Foi nesse momento que deu para ouvir uma risada, vinda de algum ponto do corredor. Colin descreveu o som como o de uma menina. Não um grito, não um choro, apenas uma voz. No corredor onde havia fotografado uma figura de criança numa visita anterior. Segundos depois, a porta atrás de Colin fechou com uma força desproporcional. A câmera registra tudo. Colin não havia tocado na porta, não havia vento, e não havia ninguém mais naquele andar. Colin olhou para as mãos. Estavam tremendo. Ele tentou pensar numa explicação, qualquer uma que fizesse sentido. Não encontrou, e saiu correndo. I don't know if you heard that then, but that fucking sounded like
Hello? This is absolute bullshit. There is no way I just fucking heard that. I'm sorry I'm swearing, guys, but I do swear when I get scared. What the hell is this? Fucking hell, it sounded like a little girl. I don't know what it was. I don't know. It sounded like a little girl. Oh, fuck. Oh, fuck. Fuck. Oh, fuck. What the fuck? What the fuck? What the fuck? There's no way that has just happened. There is no way that is... Oh my God. Oh my God. Oh my God. Oh my God. What the hell? What the hell? Right, you've just seen that with your own eyes. I have not touched that. There is nobody else here. What the fuck was that? How the hell did that happen? Okay, that was really, really scary. I didn't like that. I really did. I'm so sorry I swore then, but that really did scare me. That was horrible. Right, I really want to get out of here now. Honestly, this is just so terrifying. I don't care what anyone says. This is scary. This is really, really scary. What the hell is all that noise? Look at the water coming in. It was phenomenal. Look at it. Oh, God. Right, I really need to get out of here now. I cannot remember which way is out. I don't know what to do. That was really scary. What the hell was that? I'm actually shaking. I am physically shaking. I can't even hold my torch straight. Right, I'm getting out of here. I'm going back this way. No último corredor para ir embora dali, Colin passa pelo último susto que o faz correr sem olhar para trás. But now it is completely stripped. Every single room is just gone. Oh, I think that's a dead end up. Is that a dead end? No, that's a dead end up there. We go... Não temos maiores informações se o Colin voltou para esse hospital. Acredito que não. E você? Teria toda essa coragem de passar uma noite dentro de um lugar como esse? Deixe nos comentários. Se você gostou até aqui, curte, comenta e compartilha. Isso ajuda o nosso canal a chegar a mais pessoas que gostam de investigações paranormais. E não se esquece de se inscrever e ativar o sininho para receber primeiro os vídeos. Obrigado. Hiro e Tomo são dois investigadores paranormais japoneses que comandam o canal Omagatoki Film. E há anos eles documentam os lugares mais carregados do Japão de uma forma metódica, com equipamento profissional e sem dramatização. Mas para entender o que aconteceu nessa casa, primeiro você precisa entender uma coisa. O Japão tem uma relação muito diferente com os mortos. Na cultura japonesa, os espíritos dos ancestrais não vão embora. Eles permanecem ligados a lugares, a objetos e principalmente a altares. E quando uma casa é abandonada com um altar dentro, o que ficou ali nem sempre é inofensivo. O dono de uma antiga casa rural japonesa começou a receber uma visita, que não foi convidado por ninguém. Na sala da antiga casa existia um altar budista, mas nele não deveria haver nada. Foi quando o dono encontrou ali um retrato de uma idosa que ele nunca tinha visto na vida. Uma desconhecida, que ninguém da família tinha noção de como tinha ido parar ali. Assustado, ele chamou a polícia, mas como não havia sinais de arrombamento e nada havia sido roubado, o caso foi tratado como vandalismo, e os policiais pediram que ele simplesmente jogasse a foto fora. Só que descartar o retrato de uma pessoa desconhecida, na cultura japonesa, é considerado extremamente desrespeitoso. Então o dono deixou o retrato exatamente onde estava, e foi aí que tudo começou. 仏具すら一切ない状態で保管をしていた。で、定期的に清掃するためにその家に入る。そうすると、見たことないおばあさんの家が置いてある。
それどころか、仏具だとか、はいはい。もうなんか全部また綺麗に置かれてんだって。気持ち悪い。気持ち悪いよね。まあその人が言うには、まあ通常じゃない、なんか変なこう置かれ方はいはい。もされていて、それも気味が悪いしってこと言ってんだけど、うん。で、そんなことがあって、で、当然すぐに警察を呼びますよね。うん。で、不法侵入ですから。で、警察呼んだはいいものの、別に何も取られてないし、窃盗でもなければ、何でもない、ただの立ちの悪いいたずらうん。として処理をされてしまったと。で、警察からは、そちらで処分していいですよっていうふうに言われたものの、誰の家かわからんし、誰かが勝手に入ってきて置いてるものを、そう簡単に捨てるっていうのもちょっと怖いじゃん。いや、怖いね。だからそれをね、もうしばらく取りに来るかもしれないから置いとこうってことになったわけ。で、一個懸念として田舎なんで鍵をかけてなかったらしいのよ。はいはい。玄関のね。まあこれが原因じゃないかってことは言っていたんだけど、ただですね、その家が勝手に置かれてから、その家の中でおかしなことが起きるようになってしまったっていうんですよ。気持ちが悪いっていう先入観もあるのかもしれないんだけど、何やらそれ以降、またね、定期的にこう入って掃除だとかをするじゃないですか。明らかに人がいる気配がする。だとか、なんか数人で何か雑談してるような、お経を読んでるかのような声が聞こえるっていうんですよ。A partir do momento em que aquele retrato apareceu, o dono passou a sentir coisas estranhas todas as vezes que entrava na casa para fazer a limpeza. Uma presença constante, como se ele nunca estivesse sozinho. Em certas ocasiões, ele começou a ouvir vozes, como várias pessoas conversando ao mesmo tempo em voz baixa. Foi aí que ele resolveu fotografar o retrato com uma câmera digital para registrar tudo. Mas no momento exato em que ele apertou o botão, a câmera quebrou. E o que aconteceu nos dias seguintes foi ainda mais estranho. O retrato simplesmente desapareceu da casa. A casa continuava trancada, sem vidros quebrados, sem chave extra existente. E mesmo assim, o retrato sumiu sem explicação. これがとんでもないらしくて、映像自体はデジカメがもう壊れかけていたっていうのもまああってか、ノイズだらけだし、画質もすごく荒いものだった。ただ、どう見ても、どう聞いても、その家の顔が変わってたり、なんか声が入ってたり、聞くたびに、見るたびに変わるっていうんですよ。その映像っていうのはね、もう完全な家で危険な可能性が非常に高いと。はいはい。まあ僕自身それで引っ越したんで、これれが原因かなということで。そうだね。これ聞いて僕思い出したのがさ、ずっと宙に揺れていたっていう動画を紹介したじゃないですか。はいはい。もうまさにあれと一緒。確かに。同じような状況なんですよ。A gravação enviada para eles parecia mostrar algo impossível. Uma câmera filmando sozinha, sem ninguém por trás dela. A imagem balançava devagar, como se estivesse suspensa no ar. E no final, uma sombra escura parecia se formar ao lado da cena. Algumas semanas se passaram e o dono entrou em contato com Hiro novamente. Dessa vez para avisar que o retrato tinha voltado. Mas agora não estava mais no altar como na primeira vez. Estava posicionado nas escadas da casa, que continuava completamente trancada, sem nenhum sinal de invasão. Foi quando Hiro e Tomo decidiram ir até lá pessoalmente. こういった心霊映像、心霊写真っていうのはね、変化するっていうのは別に珍しいことじゃないので、ただ今回のこの映像に関してはかなり強度がかなり高いということですね。はい。ここまでが先日までに起きていたお話です。でね、今回皆さんにね、お集まりいただいたのは他でもありません。進展がありました。まず映像を見てほしいです。目の前のあの階段にドーンって家があったっていうの。Eles entram na residência, como de praxe, pedem licença para ser educado com todos que ali estejam. ああ、やっぱもう薄暗いですね。全然見えんね。暗い。ちょっと電気つけようか。ここだよ。 Logo de cara, eles reconhecem a escada onde a foto foi encontrada. ここに置いてあったってことだよね。で、現状ないじゃん。ない。どういうことなの？ない。ちょっと意味がわかんない。なぜか。
まあ普通に通常で考えればまた何者かがねあの後入ったってことだけど、でもこの鍵も当然してあって、でロックもされていて、スペアはねこれがないみたいなんですよ。だから他の人が鍵を持っていた可能性というのは考えられないということを言っていたので、榊をこんな風に置くって。 Uma planta sakaki estava no início da escada. Essa planta é utilizada para ser colocada em altares, e não da maneira que estava. 聞いたことある？いやー、ないよ。あ、でもこれはあれだね、造花だね。もともと飾ってあったってこと？ずっと？いや、わかんない。まあおそらく投稿者さんが置いたのかな。じゃあお邪魔します。 Ao entrarem na casa, se depararam com algo bastante incomum. Dentro da sala do altar, várias almofadas tradicionais japonesas estavam dispostas em fileiras perfeitas, alinhadas de frente para o altar, como se um grupo de pessoas estivesse prestes a se sentar ali para alguma cerimônia. Mas a casa estava completamente vazia. 座布団が。確かに。聞いた限りではここで集まることはなかったっていうことだし、まあただこれが閉じられてるけどこれ仏壇なんだよね。ここにも榊があるね。ちょっととりあえずさ、一回依頼者さんにさ、ないですと、階段にね、階段にはなかったですよっていうことを言うんで、Após analisar a sala do altar, a equipe resolveu subir para o segundo andar. O clima mudou um pouco. Está mais pesado. Hiro diz que o ar pesou e parece estar sentindo que tem alguém ali com eles, como se estivesse seguindo os seus passos. Eles começam a perceber uns sons, ficam em silêncio e tentar entender o que está acontecendo. Parece que eles estão ouvindo um som específico, ao fundo. 下打ち聞こえなかった今。聞こえたよね。聞こえた？二人じゃない。どっちかじゃない。いや、してない。してない。俺もしてない。T さんした。 T さん。いや、してない。下打ちみたいな。いやいや、誰もしてないでしトモさん、下打ちする癖があるからさ。ょ。しないじゃん。いつ、もうしてないじゃん、本当？してないよ。じゃあ、マジ下打ちっぽい。聞こえたよね。聞こえた。なんか、あれじゃない？下打ちじゃなくて、なんか、たまたまなったトモさんの口。なんもなってないから俺。本当？びっくりした。なんか落ちた？落ちた音だよね今。まだ開いてないっしょ。いや開いてないね。一切風も入ってきてないはず。びっくりした。え、何が？下打ち。聞こえた？聞こえた。今聞こえなかった？聞こえた？どんな感じだった？今聞こえた。トモさんがしたんじゃなくて？俺じゃない本当に。どこからした？下だと思うよ。マジでなんかチッみたいな。いや聞こえた。今のは俺も聞こえた。気味悪い。何が落ちた？そもそも結構でかい音だね。誰かいるの？すいません。ちょっと待って。びっくりした。ちょっと待って。びっくりした。どうした？今誰かいたよ後ろ。後ろ？ T さんの後ろに。マジで？うん。マジびっくりした。ちょっと待って。見間違いとかじゃなくて？T さんの後ろに誰か立ってたよ今。Agora em câmera lenta, podemos ver que aparece uma cabeça, logo acima do celular do T. No primeiro momento é quase imperceptível, mas nos últimos segundos, nos últimos frames da imagem, consegue-se ver a materialização de uma senhora. Após essa descoberta, Hiro tomou uma decisão. Ele decidiu voltar até a casa, dessa vez sozinho, durante a noite. Sozinho dentro daquela casa, Hiro começou a ouvir passos arrastados, pesados,
que percorriam os cômodos sem que ele conseguisse identificar a origem exata. 自分の場所で来るだ。ここだよね、もう。いや、ちょっと意味がわからない。理解に苦しむんだよな。まあ、よく考えたらこれでないわけないもんね。いや、もうさっきからね、ちょっと、舌打ちっぽいのも聞こえるし、足音っていうよりかは、こうなんか、すり足が聞こえるんだよね。本当にこれ何なんだろうな。どういう意図があってこれ、こんなことしてんのかも。意味がわからないもんな。いや、ここにも人いたんだよな。だからあれだよね、これ乗っ取られてて、その乗っ取った何者かがまだいるんだよね。とりあえずちょっと定点カメラを設置しようか。Hiro, indo contra a sua intuição, começa a instalar equipamentos para as horas que passaria ali, fazendo a última investigação, a fim de descobrir quem apareceu na sua câmera e da onde vinham os barulhos por toda a casa. こんな感じで、ちょっと定点カメラを設置します。もうちょっと起きてることが意味わかんなすぎて、理解に苦しむんですけど、まずこの仏壇近辺が一番怪しいですよね。ちょっともう一回上行ってみるか。ここも本当は定点で撮りたいところですけど、ちょっとここはこっちのスマホで撮るか。これ画質が良くないからあんまり微妙なんですけど、投稿者さんが撮影した映像とちょっと似たような画角にしたいけど、こんな感じか。あ、いいね。ちょっとこれでこう撮ります。ライトがないんだよな。ちょっと上見に行ってみようか。家の位置がコロコロ変わるんだよね。撮れてるかな。撮れてるか。上はね、別に嫌な感じはあんましない。やっぱ下なんだよね。階段から1階にかけてだね。がめちゃくちゃ気持ち悪い。特に変化ないもんね。意外とベランダ広いんだよね。めっちゃ聞こえてるやん。やっぱ上はね、別になんすよね。まあ物がないっていうか、多分物置としか使ってないんで何も感じないんだろうな。ここにこうやって立ってたんだよね、さっき。こういう感じだよね、おそらく。これぐらいの感じか。なんかまた位置変わってるような気がするんだけど。まあでもこれで撮れてるからな、絶対。位置変わってたとしたら。
Já passada horas desde o início da investigação, no silêncio da sala do altar, a câmera consegue captar os sons de passos, parecendo ser de uma pessoa que anda devagar, praticamente arrastando os pés. Nas imagens finais da investigação, o que a câmera capturou foi uma figura parada atrás de Hiro. やば、ちょっと待って。もうちょっと、怖っ、ちょっと待って。今、後ろに誰かいるの見えたんだけど。自分の影か？影か？影か？影映るか、これ。この、いやでも言えないしな、もういいか。もういいよな。ちょっともう帰ります。家はありませんでした。ちょっと。 Até hoje, ninguém descobriu quem colocou aquele retrato dentro da casa. Ninguém conseguiu identificar quem era a idosa da fotografia. E a figura que apareceu nas gravações continua sem explicação. Hiro disse posteriormente que nunca mais quis assistir aquele material com calma. Mas a casa ainda existe, em algum lugar do interior do Japão. E o altar continua exatamente onde sempre esteve. Se você gostou até aqui, curte, comenta e compartilha. Isso ajuda o nosso canal a chegar a mais pessoas que gostam de investigações paranormais. E não se esquece de se inscrever e ativar o sininho para receber primeiro os vídeos. Obrigado. Casey e Colton são dois investigadores paranormais americanos que comandam o canal Mindseed TV. E ao longo dos anos, eles documentaram alguns dos lugares mais pesados dos Estados Unidos. Casey, em particular, é conhecido por ser o tipo de investigador que mantém a calma diante de qualquer situação. Alguém que analisa antes de reagir e que dificilmente sai correndo de uma investigação. Mas tudo isso mudou depois da noite que vocês vão acompanhar agora. Oh, shit. Um casal de idosos entrou em contato com Casey pedindo ajuda, mas com uma condição. Eles não queriam aparecer na câmera e não queriam ser identificados de jeito nenhum. O que eles relataram, porém, era impossível de ignorar. O casal anterior que tinha morado naquela casa havia passado por sérios problemas conjugais, com uma traição envolvida.
Quando o marido descobriu o ocorrido, a esposa simplesmente desapareceu e ninguém conseguiu contato com ela por várias semanas. Até que encontraram o corpo dela dentro do lago que ficava nos fundos da propriedade. A partir do momento em que os novos donos se mudaram para essa casa, eles começaram a vivenciar eventos que não conseguiam explicar de maneira nenhuma. Objetos se movendo, portas batendo no meio da madrugada. E havia ainda um detalhe que Casey nunca tinha ouvido em nenhuma outra investigação anterior. Toda vez que algum tipo de atividade paranormal acontecia, as pragas dentro da casa aumentavam de uma forma assustadora. Eram aranhas saindo das grades de ar, baratas surgindo do nada e larvas dentro da pia da cozinha. Como se algo dentro daquela casa estivesse atraindo todos esses bichos. Casey e Colton chegaram na propriedade de noite e do lado de fora a casa parecia uma residência absolutamente comum no interior da Geórgia. Mas desde o exato momento show what's out here. It's so fucking loud. Hello, hello. It's nice to get away from that noise out there. Yeah, I think I'm set up over here. Alright, there we go. A lot of horse pictures in here. It's cool. Casey verifica se o aparelho eletromagnético identifica algum sinal pela casa. I said we just do like a full sweep. And then let's do a full sweep with the Ovilus too. The first thing that we did, which is what we always do, we did a scan with the EMF detector. Typically we like to walk the whole area, the whole property, and see if there's any kind of blips, see if we're getting any kind of reading that might indicate where we should be doing our major testing at. Casey e Colton conversam em como o local está carregado, trazendo sensações ruins. Dude, this place is giving me fucking anxiety. Hold on. You got it too, right? Like it's a heavy feeling here. More than any of the other spots we've Yeah, been. no. I mean, honestly, I don't know if it's like, whew. Quando eles entraram na casa para começar a investigação, perceberam algo que não fazia o menor sentido. A porta dos fundos da residência, que dava direto para o lago, estava completamente aberta, e ninguém havia estado naquela casa por vários dias antes da chegada deles. Oh, bro. Come on, dude. What? We noticed that the back door of the property was wide open.
And when I say wide open, I mean the slider leading to the back door that leads to the lake was just wide open. The fucking sliders are both wide open, and the back door to the house is just sitting like this. Dude, I'm not stoked because, like, what could have slithered and crawled in here, though? Well, first of all, bugs, yeah, but I'm just saying, like, why is this open, bro? Nobody had been there for days. We don't know why it was like this, but it was definitely unsettling. It's almost like someone just fucking either came in or went out of the back of the house and left everything wide open. What's back here? I don't know. Casey olhou para Colton e ambos chegaram à mesma conclusão. Parecia que alguém tinha acabado de entrar pela casa, ou tinha acabado de sair. E essa pessoa teria saído justamente em direção ao lago. That door right there was wide open. All right, we're here to communicate with you, and I'm not sure who is present here, but whatever entity is here, can you please communicate with us through this device in my hand? We can use your energy, and we can turn that into words if you would like to speak to us right now. Is there anything you would like to Casey tell us? decidiu então pegar um dos dispositivos de comunicação e fez uma pergunta direta para o ambiente. Were you coming or were you leaving if you're the one that left that door open right there? Enter? Inner. I remember saying to Colton, I wonder if it was something coming in or going out. And as soon as I said that, the Ovilus triggers a word and says inner. Logo em seguida, o dispositivo respondeu uma segunda palavra. Scan. Casey e Colton saíram do cômodo. E no exato segundo seguinte, Maybe scan the house? Maybe. What is it actually asking us to scan right now? Oh shit. What just fucking happened? Something broke and the chair just moved. Oh my god. That chair just moved right there. Actually asking us to scan right now. Oh shit. What just fucking happened? Actually asking us to scan right now. Oh shit. And people say, oh, well, you know, maybe it was a cut, maybe it was an edit. Listen, there is no way we could pull something like that off when there's just two of us in the house. I can assure you we were the only ones on this location. vários orbes podem ser vistos aparecendo na câmera antes de iniciar a manifestação. Se não fosse por conta de tudo que ocorreu, esse detalhe talvez passaria despercebido.
Something broke. Colton capturou na câmera. Casey no celular. Não havia mais ninguém naquela casa além dos dois. Quando foram para a cozinha tentar entender o que tinha acontecido, encontraram cacos de vidro espalhados pelo chão. E então Casey olhou para a bancada. There's glass everywhere in here. That was it. Nice. Roach. Is that a big ass roach? Yeah. There's something evil in here, bro. That's disgusting. Era exatamente o que os donos da casa tinham descrito para eles antes da investigação começar. Logo depois, em um dos cômodos da casa, o dispositivo começou a falar várias palavras, sem que ninguém estivesse fazendo qualquer pergunta para ele. There's papers all over the floor over here. Yeah, I saw something move over here after the chair slid. It was almost like something came through here, you know what I'm saying? Like the chair moved and then shit over here went flying. I'm positive I got that on the camera. You wanna do yes, no right here? I mean, yeah. You wanna breathe for a sec? Yeah, let's take a sec, dude. And then, yeah, we'll grab something like What's with the fucking roaches, man? Like one just ran behind this fucking garbage can. Like it's all like here. Like something bad is like here. Yeah, well, now you're keeping me off, man. I just want to move away from this spot. Let's take a minute. All right. Can you use this device to let us know if you're here right now? Was that a fit of anger earlier? I just heard a boom noise. Sounded like it was from outside. It was like... Após terem alguns indícios de comunicação, a dupla resolve que ali estava pesado demais para continuar e resolvem ir para o celeiro. Let's get out of here. All right, yeah. Do you want to Yeah, no. like a test in the barn? Yeah, sure. This is just mesmerizing, and it's... No, but this is weird. Like, this isn't like just regular activity. Like, this isn't like some peaceful shit. Like, there's something in here right now that's not good. Decidiram então ir até o celeiro ao lado da casa. Estavam utilizando o Spirit Box, e foi quando ouviram um estrondo extremamente alto. My first reaction was to mute the spirit box, so I muted the spirit box, and we were just listening for a moment, trying to see if we could hear maybe another one or like Aquele any kind of estrondo follow-up assustou os noises. dois. Não tinham animais ali para explicar de forma racional quem fez aquilo. I can't explain to you what emotionally and mentally went on there. It was like everything that I had a choice of to think about shut off and instinct just kicked in. Everything around us was rumbling. It felt like the whole barn or stall was gonna get lifted off of the fucking ground.
telling you right now, I'm over it, dude. Casey precisava pegar o aparelho que tinha deixado dentro do celeiro. Ele voltou para pegar correndo. Ele ficou com tanto medo naquele momento que decidiu que ali já tinha o suficiente e poderiam ir para outro lugar. Let's leave, dude. Yeah, let's get the fuck on, man. Yeah, let's go. Tell me you heard that. What the fuck was that, dude? Sounds like somebody did a cannonball. E para piorar o momento de tensão, ao lado no lago, ouve-se um barulho exatamente igual de uma pessoa pulando na água. Let's go. Tell me you heard What that. the fuck was that, dude? Sounds like somebody did a cannonball. There's no way. Dude, fuck that. A última coisa que faltava para a dupla investigar era exatamente o lugar mais perturbador da propriedade, o Lago dos Fundos, onde o corpo da mulher havia sido encontrado anos antes. Eles montaram a sessão com a tábua Ouija diretamente sobre o deck de madeira, fizeram algumas perguntas e logo começaram a ouvir respingos pequenos vindos de algum ponto próximo à beira da água. Foi então que algo diferente aconteceu. Casey ouviu um respingo bem mais próximo da borda do deck do que os anteriores. E quando ele virou para olhar... 1, 2, 3. Whatever is here, are you evil? We set up a Ouija board on the dock, and we began asking questions. Do you want to harm us? Are you the one that's causing all these problems here at this lake? We were hearing little splashes here and there. Those definitely could have been fish, possibly. Are you vengeful? Did someone in this family do something to you? You've already done so much tonight. Can you please move this planchette and give us a message? You can use our energy through this board to spell something out if you would like to give us a message. You can use yes, no. I could see eyes, I could see hair, I could see wet hair. Casey descreveu com clareza o que viu naquele lago. Uma figura emergindo da água, com olhos visíveis e cabelo molhado. Para qualquer investigador paranormal, esse é o tipo de aparição que passa a vida inteira buscando, e que pouquíssimos chegam a testemunhar. Casey e Colton jamais vão esquecer aquela noite na casa do lago. Uma investigação que trouxe evidências difíceis de ignorar, de que nem sempre estamos sozinhos, e de que certos lugares guardam energias e histórias que deixaram marcas tão profundas que simplesmente não conseguem ir embora. Se você já passou por alguma situação em que sentiu que não estava sozinho, mesmo estando em um lugar completamente vazio, conta pra gente nos comentários. E lê os outros relatos que estão por lá, porque tem coisa muito mais perturbadora do que qualquer um desses três.